Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome agora nessa manhã e pedimos a Tua bênção, a Tua proteção. Derrama sobre mim o Teu óleo fresco, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para todos nós aprendermos, retermos os ensinamentos da Tua palavra, que é Espírito e vida. E Te agradecemos por esse momento, pelo momento do estudo da Tua palavra, em nome de Yeshua, Messias, amém, para o Hashem. Então, irmãos, nós estamos no livro de Vaikra, Levítico, e hoje a porção com o nome Shemini, que é a 8ª, a 26ª Parashá do livro de Vaikra, com o tema, o que realmente ocasionou a morte de Nadav e Avihu, né? Então abordaremos o livro de Levítico, 2 Samuel, Atos, demais passagens também. Um breve resumo. Arão oferece sacrifícios por si, seus filhos pelos anciãos e pelo povo. Nadav e Avihu morrem diante de Hashem. Deveres e porções dos sacerdotes. E leis sobre animais limpos e animais imundos. Então, nós vamos concentrar aqui o estudo hoje, baseado na questão dos filhos de Arão ali, Nadav e Avihu, né? Então, realmente, há muitos pensamentos sobre isso, né? Há muitos comentários, né? A respeito da questão da origem, né? O que realmente ocasionou a morte de Nadav e Avihu, já que Nadav e Avihu eram também sacerdotes, filhos de Arão, né? Então, algo assim que realmente é algo perplexo assim para todos, né? Bem, exatamente no período da inauguração ali, dedicação do novo Mishkan, no tabernáculo, que ele tinha acabado de ser montado, né, erguido. Então, no livro de Êxodo, voltando lá para Êxodo 29:1, diz assim, ó, toma um novilho e 2 carneiros. Então, o Hashem ordena a Arão e seus 4 filhos, Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar, para fazerem o sacrifício da cerimônia de consagração. Isso aí, esse comentário que estou fazendo agora, não é referente ao estudo de hoje, de Levítico, né? Propriamente Levítico. Eu estou fazendo um paralelo, reportando que houve um princípio, antes agora do momento da inauguração do Mishkan, houve um período que trata do quê? Né? Da cerimônia de consagração dos sacerdotes. Então, isso está em Êxodo 29:1. E nessa Parashá agora, Levítico 9:2, justamente é importante vocês entenderem essa comparação para o que eu vou falar em seguida. Então, lá em Êxodo 29:1 diz, toma um novilho e 2 carneiros. Agora aqui em Levítico 9:2 diz, toma para ti um bezerro e um carneiro. Quer dizer, lá em Êxodo 29, não tem bezerro. Só que isso aconteceu lá em Êxodo, quando houve lá a consagração, né, sacerdotal. Isso aconteceu antes do pecado do bezerro de ouro. Então agora que vocês começam a entender por que o Eterno pede, toma para ti um bezerro e um carneiro. Por que inseriu ali um bezerro? Tem a ver com o pecado do bezerro de ouro. Entendeu? Então, em Levítico 9:2, o Eterno chamou Arão e seus 4 filhos e os anciãos de Israel e lhes disse, toma para ti um bezerro como oferta pelo pecado. E no versículo seguinte, o versículo 3, toma também aos filhos de Israel, disse para tomar um bezerro como oferta de elevação. Olha aí o bezerro de novo.
O Rabino Rashi afirma que o bezerro, né, não é só ele que fala isso, tem vários outros rabinos que têm esse comentário também. Que o bezerro foi a expiação de Arão pelo pecado do bezerro de ouro. Por isso que repete várias vezes o bezerro, em contrapartida com a cerimônia lá de Êxodo, né? Antes do pecado do bezerro, não tinha nada a ver. O Eterno não pedia para você colocar um bezerro no processo sacrificial, né? Então, com esse bezerro de pecado que vais oferecer, serás reabilitado. Então, oferecendo esse bezerro em sacrifício, para eles serem purificados em razão ao pecado do bezerro de ouro que aconteceu lá atrás. Então, por que a gente fala essas coisas, esses paralelos? Que não escapa nada. Na Torá, no nosso dia a dia, né, as nossas atitudes, o que nós falamos, o que fazemos, né, não escapa nada. Então, se você faz algo construtivo dentro da justiça de Hashem, o detalhe é que quando você obedece e você faz algo construtivo para abençoar, isso volta para a gente em forma de bênção, em forma de vitórias e bênçãos e alegrias. E quando há desobediência, também a gente não escapa dessas coisas, das consequências, né? Porém, nessa porção, uma lição profunda para nós de como a lei do Eterno pode ser entendida de forma errada, desobediente ou negligente, né? Então, depois que a gente entende, quando nós chegarmos no 10º slide, que vai ficar bem claro, assim, as coisas vão ficar claras, nós entendemos que como foi uma primeira vez na inauguração do Mishkan, né, todo cuidado é pouco. Então, quando você pensa assim que você está cuidando de tudo, né, tem que cuidar de tudo e mais um pouco, né, tem que estar bem atento assim, nas coisas do Eterno. Um fogo estranho, Esh Zará. Então, cada um tomou o seu próprio carvão, o seu próprio incensário, colocaram carvão, e isso aconteceu no 8º dia também, e isso é confirmado em Levítico 10:19, pois eles já haviam sacrificado sua oferta pelo pecado. Eis que hoje ofereceram o seu sacrifício. Então, em Levítico 10:9, por que eu coloquei aqui esse parágrafo, né? Já havia acontecido um ato, né, uma atitude sacrificial. Cada um tomou o seu próprio carvão, isso aconteceu no 8º dia também, e isso é confirmado em Levítico 10:19. Então, eles já haviam sacrificado sua oferta pelo pecado. E puseram fogo neles, nos incensários, e este fogo não foi tirado do fogo que havia descido de Hashem. Presta atenção nessa parte aí. E em Levítico 9:24, diz assim: eis que saiu fogo diante do Eterno e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras, o fogo que Nadav e Avihu puseram. Olha, presta atenção aqui nesse raciocínio. Eis que saiu fogo diante do Eterno e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras. Isso está em Levítico 9:24. Então, o sacrifício que eles já tinham feito, todos eles, né,
o Eterno aceitou esse sacrifício e consumiu sobre o altar a oferta de libação e as gorduras. Muito bem. Digamos, o pacote, né, o processo inteiro feito e aceito por Hashem. Mas o fogo que Nadav e Avihu puseram era fogo não consagrado. Então, é uma outra coisa que eles fizeram que não tem nada a ver com aquele processo ali, de 9:24. Então, o comentário ali de Ibn Ezra, que está em Levítico 10:1, que ele não lhes ordenara. Eles fizeram um sacrifício que foi por conta deles, pela cabeça deles, pelo plano deles, não tinha nada a ver. Porque quando você faz qualquer coisa que você faça no teu dia a dia, se você faz parte do reino, você é filho de Hashem, na tua casa, na congregação, com os irmãos e entre os irmãos, se você sempre está fazendo mas na direção, você está em paz com Hashem, você está em comunhão com Ele, o que você vai fazendo é vitória, é bênção. Que você está na direção dele, né? Agora, se você tropeça, se você está em pecado, se você não está bem, não está em paz, aí a coisa, né? Então, que ele não lhes ordenara, Ibn Ezra. Então, tanto a queima do incenso como o uso do fogo não consagrado era uma ideia deles, da cabeça deles, não um mandamento de Hashem. Quando você vai pelo teu braço, você quer impor alguma coisa pela tua força, pelo teu braço, aí você entra em choque com o espírito de Hashem. Você está indo contra a correnteza que vem do céu, você está indo contra essa correnteza. E daí é problema na certa, né? Então nós temos que estar atentos para essa questão aí. No nosso dia a dia, não é só o fato de a gente estar reunidos, quando nós estamos reunidos aqui como congregação, né? Mas o fato do teu dia a dia, do teu trabalho. A gente faz parte do reino para a gente tipo, ser um farol em qualquer lugar que a gente está, né? E às vezes a gente tropeça. A gente fala que não deve, pensa o que não deve, ou fala demais, ou fala alguma palavra que não precisava ser dita na hora errada, né? E aquilo traz um peso e você sai do trilho, digamos, né? Então, tanto a queima do incenso como o uso de fogo não consagrado era uma ideia deles, não um mandamento do Eterno. Levítico 10:3. Por meus escolhidos, só eu conheci. Em Amós 3:2, significa, quando eu me manifesto em santidade entre eles, então serei glorificado e serei glorificado diante de todo o povo e eles me temerão. E eles me temerão. Então, também, o que eu posso falar aqui nesse momento de Levítico 10:3 aqui? Então, se a responsabilidade de vocês é grande, assim, de qualquer crente, né? Qualquer crente em Yeshua, existe uma responsabilidade, assim, de você pensar, puxa, que o Eterno me dê sabedoria, que tem situações, uma semana, um dia que você passa, que toda sabedoria é pouco, né? Então você tem que estar medindo ali as palavras, medindo o teu pensamento para você não pecar, para você não sair do trilho, né? Agora se coloque no meu lugar. Se coloque no meu lugar. Quando o Eterno chama alguém para ser assim um sacerdote, né? É bem mais séria. Situação bem mais séria. Não queiram às vezes estar na minha pele. Ó, quando eu me manifesto em santidade entre eles, então o que o Eterno quer? Ele quer ser glorificado diante dessas pessoas, né? Através dessas pessoas que ele escolhe como
sacerdote. Então serei glorificado e serei glorificado diante de todo o povo, e eles me temerão. Então, os representantes, né? Os servos de Hashem. Vinho ou bebida forte? Esse também é um item que a gente não pode desconsiderar nesse trâmite aqui todo de Nadav e Avihu, né, que realmente poderia até não ter esse problema. Poderia só ser um plano da mente deles, assim que eles saíram da casinha, digamos. Mas esse é um ponto forte, porque nós temos que ter sabedoria e discernimento para entender também esse Levítico 10:9 aqui. Porque nós não podemos radicalizar, né, questão do vinho ou bebida forte, né? As bebidas fortes destroem a compreensão daquele que bebe e se confunde. O sumo sacerdote deve distinguir entre lugares sagrados e lugares profanos, bem como entre dias santos e dias profanos. Vocês entenderam isso aqui? O que diz a palavra com relação a vinho, por exemplo? Quer dizer que o sacerdote, ele não pode, para manter a santidade, ele não pode ingerir vinho? Não é o que diz a palavra. Se você for lá na Brita Hadashah, para os ministros de Hashem, servos de Hashem, seja diácono ou presbítero, para não diz assim, eles estão proibidos, terminantemente proibidos de ingerir vinho. Não cometer excesso do vinho, né? Mas, então, esse discernimento que a gente tem que ter, para você tomar um vinho na hora certa, no lugar certo, e a quantidade certa. Então, jantar de Shabat, lá em casa, sexta-feira, né, depois do pôr do sol, a Estela faz um prato diferente cada vez, e muito gostoso, por sinal. Eu abro garrafa de vinho. Não costumo abrir 2 garrafas de vinho, nem 3. Né? Então, é uma questão, né, de bom senso e tal. Então, você está bebendo. Agora, digamos que no café da manhã eu tomasse vinho, hoje. Café da manhã. Se eu tomasse uma taça de vinho hoje de manhã, eu não estaria falando aqui agora. Então, nós temos que ter esse bom senso, entendeu? Imagine eu vir aqui falar, quer dizer, eu sei que o Eterno está me usando para falar aqui. Daí o vinho ia atrapalhar isso aí. Eu poderia falar coisas que ia desagradar o Eterno, entendeu? E eu ia pagar um preço por isso. Podia ser bem amargo isso aí. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Você vai tomar o vinho na hora certa, e para você prestar um serviço, né, um culto para Hashem, assim, tem que estar, o efeito desse álcool, dessa bebida, tem que estar bem distante. Esse tipo de discernimento que a gente tem que ter. Então, o sumo sacerdote deve distinguir entre lugares sagrados e lugares profanos, bem como entre dias santos e dias profanos. Essa que é a mensagem, em resumo, o que eu expliquei para vocês. Os exegetas da Torá comentam o seguinte: em razão de ingerir vinho, Nadav e Avihu, olha, aqui, baseado nessa explicativa que eu dei para vocês, quando Nadav e Avihu foram oferecer o sacrifício que eles planejaram, eles tinham tomado vinho recentemente. Algo que jamais eles poderiam ter feito. Nunca. Né? Podiam ter tomado um vinhozinho lá na noite anterior. No outro dia, durante a semana, lá no meio da semana. Mas não naquele dia. Antes da... Né? Puseram fogo em seus incensários e sobre o fogo puseram incenso. O incenso produz fumaça. Então deduz-se que eles tentaram reproduzir uma manifestação da presença do Eterno com esse fogo estranho, porque quando esse ritual é feito na direção do Espírito de Hashem, as coisas acontecem. Quer dizer, existe por exemplo, o Arão,
no Yom Kippur, quando ele entra com o incensário lá no Santíssimo Lugar, a fumaça que sai do incensário de Arão se funde com aquela nuvem de Hashem. Então, essa fusão da nuvem com a fumaça chama-se comunhão, integração, né? É como o Eterno estivesse nos envolvendo, nos abraçando. É a mesma sensação, é a mesma explicativa que Moisés adentrando, quando ele adentrou naquela nuvem, e Nadav e Avihu, que estavam de longe, estavam num patamar assim, na metade do monte, eles avistaram assim de longe aquela nuvem, Moisés adentrando na nuvem. De repente Moisés some no meio daquela nuvem. Então esse sumir é exatamente isso que o Eterno quer trazer ali para o Santíssimo Lugar. Essa fusão, né? Ele nos envolve assim com as asas dele naquela nuvem. É lindo, muito lindo isso. Então, o incenso produz fumaça, deduz que eles tentaram reproduzir uma manifestação da presença do Eterno com esse fogo estranho. Mas por que eles quiseram fazer isso? Não um fogo físico. Preste atenção aqui agora. Não um fogo físico, mas o fogo do mau orgulho e cobiça de seus corações, em querer honrar os seus nomes e o de seu pai Arão. Então planejaram assim: vamos simular, vamos manipular. Também, isso daí, vamos simular, vamos manipular, também, eu não quero, veja bem, nós temos que ter um discernimento para entender, peraí, tem vinho na história aqui? Tem vinho? Tem. Mas não é só o vinho, também tem o coração. Né? Mas uma coisa parece que tem um imã ali que um atrapalha o outro, né? E atrapalha o pensamento e os desejos. Vamos simular, vamos manipular. Comentário de Ramban, em Levítico 10:2. E o fogo que saiu de diante de Hashem, o pecado de Nadav e Avihu, eles vão saber o que ele disse. É sacrifício de fogo estranho perante o Senhor, e apresentaram o sacrifício antes do incenso que ele não lhes ordenara. E aqui estão eles, colocar incenso sobre o fogo, como uma questão de dizer o que está escrito, ordenado por Hashem. Colocar incenso sobre o fogo, como uma questão de dizer o que... como se eles estivessem, naquele momento, estabelecendo assim... Hashem está fazendo assim. Hashem que está fazendo dessa forma, não somos nós. Então eles tentaram falsificar uma coisa vinda de Hashem. Isso é terrível. Quando você envolve o próprio Eterno não tornando real aquilo, né, tornando uma falsidade, algo que viesse do próprio Eterno, isso para o Eterno é terrível isso aí. Então, nosso cuidado também, por isso que a palavra não citar o nome de Deus em vão, né? Não só o nome, como algumas outras coisas, não, Deus é o eterno culpado disso. Isso é muito mal isso aí. Segundo Ramban, a morte de Nadav e Avihu não seria o castigo do vinho, mas do fogo estranho, motivado pela confusão mental gerada pelo vinho. Tem culpa o vinho? Tem. Mas tem o coração também enganoso, né? Então, nós sabemos que por um bom tempo o pecado do bezerro oprimia não só eles quanto o povo, né? Levítico 9:4 e 9:6, não é 9:4 a 6, mas sim 9:4 e 9:6, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. E no 9:6 diz assim, porque a glória do Eterno aparecerá. A diferença é que em 6 tem a glória, né? Mas ambos os versos falam que o Eterno aparecerá a vós.
Após os 7 dias, os anciãos e o povo foram convidados a participar e testemunhar da glória de Hashem. 7 dias, os anciãos e o povo foram convidados a participar e testemunhar da glória de Hashem através dos seus escolhidos, e o Senhor vos aparecerá. Onde que nós vemos uma situação de 7 dias, né? Onde que nós vemos uma outra situação que, por exemplo, o Shabat, nós paramos no 7º dia. Mas aqui fala durante os 7 dias. Olhem, o que estava sendo criado, gerado, abençoado e estava iniciando naquele momento ali. Na inauguração do Mishkan, estava se iniciando o quê? Pode repetir? Sim. Também, bem lembrado. Mas 7 dias, que o Eterno daí ele descansa no 7º, quer dizer, aqui não fala só de um dia, fala 7 dias. E fala da criação e completando com o Shabat, que é o 7º. Então é um processo que está sendo criado, uma criação, do 1 ao 7. Esses detalhes que também nós precisamos discernir. Então, claro que tem a ver com a criação dos céus e da terra, e tem a ver com, diretamente, o chamado, a aliança que o Eterno fez com o povo, né, de Israel, e o fato do próprio povo ser testemunha, ser uma nação sacerdotal perante as nações, uma nação sacerdotal, servos de Hashem. Né? Então, é um processo ali de purificação até chegar no 7º dia. Através dos seus escolhidos, o Senhor vos aparecerá. A glória do Senhor vos aparecerá. Né? Então, por que eu falei em Êxodo? Porque em Êxodo fala o momento que os sacerdotes são ordenados, são abençoados, né? Mas, em Levítico, acontece o quê? Acontece daí o princípio do uso, a função do Mishkan, a função do tabernáculo, do Mishkan. Então, os dois, né, o tabernáculo erguido e os sacerdotes prontos para servir o Senhor, é um paralelo do quê? Um paralelo da nação de Israel, como sacerdotes. Uma nação sacerdotal escolhida pelo Senhor. Então, tendo concluído todos os sacrifícios, conforme o Eterno determinou, Arão termina levantando as mãos, abençoando o povo e desceu. Presta atenção aqui, onde eu grifei a linha azul. Isso é muito importante para a gente entender para frente, e agora só falta um slide para terminar. Tendo concluído todos os sacrifícios, conforme o Eterno determinou, Arão termina levantando as mãos, abençoando o povo e desceu. Só que nessa atitude de Arão, ele faz a parte dele, ele levanta as mãos, abençoa o povo e ele volta. Mas o Senhor não aparece nesse momento. Claro que Arão não estava preocupado com isso. Se o Senhor ia aparecer naquele momento, ele fez a parte dele, né? Fez lá humildemente, né? Ele também é irmão de Moshe, também era um homem muito simples, muito humilde. Então ele fez a parte dele, abençoou, nem se passou pela cabeça de Arão que o Eterno ia aparecer, mesmo porque ele sempre, Arão exaltava, ele colocava Moisés acima dele. Ele sabia que existia uma comunicação diferente de Hashem com Moisés em relação a ele. Ele tinha plena ciência disso, e ele nunca ficou triste por causa disso. Que nem aconteceu lá com Coré, Datã e Abirã. Entendeu? Que queriam, não, nós queremos estar no teu lugar.
Não está certo você, nós queremos, sai e nós queremos estar no teu lugar. Não, isso nunca passou pelo coração, pela mente de Arão. Ele era simples, ele era humilde, ele só queria servir o Eterno. E sempre ele exaltando, engrandecendo, claro, engrandecendo o Eterno, mas colocando Moisés acima dele, né? Mas o Senhor não apareceu naquele momento. Só que esta questão foi muito forte para Nadav e Avihu. Então, peraí, o nosso pai que foi lá e abençoou o povo e o Eterno não apareceu no momento que o Arão saiu da tenda e foi lá e abençoou o povo? Eles ficaram mal, eles ficaram ressentidos. O Eterno tinha que aparecer para o nosso pai. Viu como é que é o negócio? Se eles não tivessem com álcool na cabeça, talvez eles não sentissem esse tipo de sentimento. Então, que legal, nosso pai abençoou o povo lá. Vocês entendem? Conseguem entender? Todos estão pensando assim, será que eu vou tomar um vinho hoje? No almoço de Shabbat? Será que eu vou tomar um vinho? Não, acho que eu vou tomar menos do que eu estou pensando. Mas o Senhor não apareceu. Pontinhos. Tem 3 exclamações ali. Último slide. Será que é o último? Sim. Levítico 9, 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da reunião. Entraram Moisés e Arão na tenda da reunião e saíram e abençoaram o povo. E apareceu a glória do Eterno a todo o povo. Olha a diferença desse parágrafo com o anterior. Que ali só sai Arão, no parágrafo anterior, em 9:22. Só sai Arão. Arão termina levantando as mãos e abençoando o povo. Aqui, entraram Moisés e Arão na tenda e saíram, os dois saíram e abençoaram. E apareceu a glória do Eterno a todo o povo. Sim, agora com Moisés, daí é diferente. Vocês entendem? Então, quando o Eterno... Isso que tem que ser respeitado e às vezes não é respeitado. Por exemplo, não sou eu que escolhi... Eu nunca planejei na minha vida estar aqui. O Eterno me escolheu. Não é fácil estar aqui. Tá na frente do trabalho. Tem dias bem angustiantes. Tem dias bem, né? Então... É o Eterno que decide se vai discutir com o Eterno? Não, Eterno, se enganou, não sou eu essa pessoa. Entraram Moisés e apareceu a glória do Eterno a todo o povo. E saiu o fogo diante do Eterno e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras, e todo o povo viu e louvou e prostrou-se sobre seus rostos. Quando as coisas acontecem na ordem certa, né, com a pessoa certa... e saiu fogo diante do Eterno e consumiu. Então, esse tipo da coisa, por exemplo, quando é que a gente lembra desses episódios que saiu fogo e tem lá o sacrifício, pum, o Eterno manda um fogo assim, você olha que deu, sumiu, não ficou nada, nem pó, sumiu aquilo. E consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras, e todo o povo viu, louvou e prostrou-se sobre seus rostos. Lembra de Elias? Notamos então que mesmo no momento da sua grande estreia, Arão precisou da ajuda de Moisés para o Eterno se manifestar. Sim. E ele, humildemente, aceitou, acatou isso e ficou muito alegre, muito feliz, né? Por ele ser submisso a Moisés ali em todo esse processo, né? Então, para finalizar aqui o entendimento, queridos, segundo os exegetas,
A incapacidade de Arão, quer dizer, isso na mente de Nadav e Avihu. Incapacidade, né? Então, é tipo assim, nenhum servo, pelo menos eu entendo assim, que o Eterno escolhe, ele não chama um servo já pronto, que fale 12 línguas, que tenha uma boa oratória, já prontinho, que tenha 5 cursos que estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, e tem mais 22 cursos que fez durante a vida dele, etc. Ao redor de teologia ao redor do mundo. É esses que o Senhor escolhe? Não. Então, na mente de Nadav e Avihu estava a incapacidade de Arão de trazer a manifestação de Hashem. Eles estavam pensando assim. Talvez tenha motivado Nadav e Avihu a trazerem fogo estranho diante do Eterno. Então, daí veio coisinha na cabeça deles, mas também a questão do vinho, tal, e eles fizeram um sacrifício, né? Fizeram algo que desagradou mais muito o Eterno e foi fatal. Foi fatal. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Não quis prolongar mais, né? Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.